Fala família, tudo bem com vocês? Mais um dia maravilhoso para nós, né? Hoje é dia 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, aqui no interior de São Paulo. Aqui tá um mega sol batendo na minha cara e eu tô fazendo o possível aqui para ajustando as imagens para vocês. A notícia que nós vamos ler agora é da revista A Verdade, dentro do Jornal da Cidade Online. É uma revista dentro do Jornal da Cidade Online que é mensal. Então a gente vai ler agora uma das notícias que leva até a capa do Jornal A Verdade, a origem da desigualdade. Então, se você ainda não é um assinante da revista do Jornal A Cidade Online, não perca essa oportunidade. Você pode ser mensal, trimestral, anual, tá? O preço é muito bom. E é uma mídia independente, que faz um trabalho sério. Então, se você puder ajudá-los, vai ser bacana. Ontem renovou meu trimestral. E aí não tem como não trazer notícias para eles deles aqui para vocês, né? Muito, muito bom. Em dias sombrios, como o que nós estamos vivendo, precisamos encontrar notícias verdadeiras, né? Então, vamos lá. Deixe-me transicionar aqui para vocês. Nós vamos ler, como eu disse para vocês aqui, A Origem da Desigualdade, revista A Verdade. Essa é a edição de janeiro, tá? Vamos lá. Essa notícia é da redação, e nós vamos ler um pouquinho, vou ler de forma pausada aqui para vocês. Mas como é uma notícia um pouco longa, esse vídeo vai ficar um pouquinho acima aí do que a gente está acostumado no tempo. Então bora lá. A Origem da Desigualdade, revista A Verdade, doa a quem doer. É comum ouvir que no Brasil existe muita desigualdade. A novidade é que nos últimos anos, pela primeira vez em décadas, o povo estava vendo uma tentativa de mudar esse quadro. O governo Bolsonaro apostou no mais Brasil, menos Brasília, e tomou uma série de medidas para tirar o peso do Estado das costas do povo. Mais facilidade para os empreendedores, menos burocracia, menos impostos, mais privatizações, fim do imposto sindical. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Tivemos várias pessoas reclamando, dizendo que as privatizações são ruins. Quanto às empresas do Estado, privadas, né, públicas, elas foram essenciais para série de coisas no país. Mas, quando você tem um governo, no caso, o governo do Bolsonaro, há 4 anos atrás, que está preocupado com o povo, que está preocupado com o Brasil, o que nós vimos? Petrobras dando lucro, nós vimos o Porto de Santos dando lucro, nós vimos uma série de coisas acontecendo e dando bom. E quando nós percebemos, paramos para olhar assim o governo passado, que foi o governo dos, vamos colocar 4, 8, 12, 14 anos do governo PT, que a gente viu mais Brasília, mais Estado e um saque, um assalto nessas empresas públicas. Então, por isso, de mais privatizações. Quando o governo é sério e está preocupado com o povo, essas empresas públicas, o dinheiro que ela dá gera benefício para o país. Mas quando não é aí que está a questão. Nós pegamos aí ano passado vários influencers do digital mostrando, olha, para quem é fã das privatizações, olha isso, olha o lucro que essas empresas estão dando. Correios, Petrobras, entre outras empresas. Mas esquece de ver há anos atrás, quando o PT estava no poder. Petrobras com um rombo de 900 bi. Então é complicado. Vamos voltar aqui. Ai, que parênteses muito louco, né? A liberdade econômica impulsionou o crescimento do país e incomodou profundamente o mecanismo que domina o poder. Isso explica a manobra jurídica que descondenou Lula, limpando sua ficha para que pudesse disputar as eleições. Depois de um processo eleitoral nebuloso, o petista e seus companheiros
conseguiram tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição, como disse José Dirceu. Depois de retomar a chave dos cofres públicos, Lula e sua equipe de notáveis ministros começaram um processo acelerado de desmonte das iniciativas positivas da gestão anterior. E pior do que isso, tomaram medidas que podem ser devastadoras para o futuro país. É a volta do Estado forte, pisando sobre o povo fraco e dependente das vontades de governantes que, em última instância, preocupam-se apenas com o seu próprio enriquecimento e bem-estar. A gente viu uma série de coisas que aconteceram já no primeiro dia da posse do Lula, cortando, né, tudo que o Bolsonaro fez, tudo para facilitar o Brasil num processo de crescimento, de desenvolvimento, mas a gente percebeu que isso está indo por água abaixo, infelizmente. Para o analista político Carlos Dias, o projeto do PT e de qualquer agente político da esquerda é o de centralizar e controlar a atividade econômica do Estado. Abre aspas. A cidadania e a liberdade também são sequestradas por uma elite burocrática que comanda o país. Por essas e outras razões é que o Estado se agiganta como estrutura política para acomodar interesses de aliados, coagir opositores, causando enorme custo de manutenção para a sociedade. O centralismo e o descontrole das contas públicas acarretam diretamente a ampliação da dívida pública, o crescimento forte da inflação, o aumento dos juros internos, dos impostos e taxas e a redução expressiva da atividade econômica. Nesse quadro, as consequências diretas são a redução significativa dos investimentos privados, fuga de capitais, desvalorização da moeda, o alto desemprego, redução da produção, escassez de produtos e etc. Inicialmente, a população mais pobre é a que sentirá mais fortemente os efeitos desse desastre. Mas não há como conter a disseminação dessa catástrofe para os demais cidadãos. Num sistema como esse, só as elites burocráticas do Estado estarão protegidas. Veja o caso da Venezuela e da Argentina, fecha aspas, explicou em depoimento a Verdade. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma esquerda, um partido político que só está preocupado com o poder e que vem com a narrativa de que ele luta pelas minorias, que ele está preocupado com o pobre, que ele está preocupado com o índio, que ele está preocupado com os trabalhadores, que ele está preocupado com a causa LGBT, que ele está preocupado com as crianças, com os negros. Só que quando eles chegam no poder, eles não estão preocupados com nada disso. Eles só estão preocupados em trazer o poder para mais perto deles, para centralizar todas essas questões e colocar dinheiro no seu próprio bolso. É as elites que nós chamamos aqui. Quer ver uma coisa muito insana? Pare para dar um Google, analisar os políticos, os parlamentares, os ministros, os filhos. Vê se algum dessas crianças, os filhos que ele tem, se eles realmente estão estudando em escolas públicas. Para fazer essa análise. Para ver se realmente eles estão, se eles colocaram os seus filhos em escolas públicas ou se realmente eles estudam em escolas privadas, caras, de renome. Veja se esses alunos, eles estão estudando em faculdades chinfrins, ou se a maioria deles estão em escolas estaduais, em faculdades estaduais ou federais. Essas perguntas que eu jogo no ar, eu peço para que você chegue à conclusão e busque saber disso. Porque como pode um ex-condenado, pensa comigo, como pode um ex-condenado, um corrupto, que saqueou o país no maior escândalo de corrupção, ele, o partido dele e os outros partidos envolvidos, voltar para a presidência da República em 2022? Como é possível? Como demandar 4, 8, 12, 14 anos para fazer uma transposição do Rio São Francisco lá para o Nordeste, não conseguir fazer, superfaturar esse dinheiro,
Bolsonaro vai lá e conclui, e agora os nordestinos já não têm mais a água. Desligaram tudo. Caminhões-pipa voltam para o Nordeste. Como é possível? Como é possível fazer uma reflexão dessa? Como as pessoas acreditam na narrativa do social, sendo que não aprenderam nada? Onde essas pessoas estavam há anos atrás com toda essa corrupção? Como as pessoas conseguiram criar nojinho de um cara que estava preocupado com o Brasil, que estava preocupado realmente com o povo, mas que falava alguns palavrões, que não tinha um terno na modinha, igual os ternos do presidente Lula? Como as pessoas deixaram cair na narrativa? Como? Esses são os questionamentos que eu levanto para vocês aqui. Já o analista político Frederico Rodrigues vai direto ao ponto. O PT não governa para o Brasil, governa para o projeto de poder do partido. Abre aspas. Sempre que assume uma posição, ele não pensa no que pode fazer para melhorar a vida do povo. O PT pensa: o que eu posso fazer aqui durante esse mandato para que eu nunca mais saia daqui, para que eu nunca mais perca essa posição de poder? Drenar o dinheiro público para os nossos interesses pessoais, para os interesses pessoais do partido, no caso. Ninguém pode dizer que foi pego desprevenido, até porque não era uma pessoa nova chegando na cena política. É um cara que esteve à frente do grupo político mais corrupto de todos os tempos, pelo menos na história do Brasil. É um grupo político que entregou o país em 2016 com o PIB negativo durante 2 anos seguidos, sendo que nem agora na pandemia isso aconteceu. Deixando claro que o PT é, sim, pior para o Brasil do que uma pandemia. O vírus do Brasil se chama PT. Sem falar do desemprego, que eles conseguiram dobrar as taxas, assim como os números de homicídio, que explodiram na gestão lulopetista. Isso, obviamente, parece feito sem pensar. Parece algo sendo feito somente como política diferente da do Bolsonaro, mas é tudo bem planejado para parasitar o Brasil. É uma pena, porque, como todos os números do ano passado mostravam, nós chegamos até aqui com um PIB maior que a China e uma inflação menor ou muito parecida com a dos Estados Unidos. Abaixo, óbvio. Pela primeira vez na história. Então o Brasil estava bem encaminhado para se tornar uma potência mundial e agora, infelizmente, vai se tornar somente hospedeiro do parasita chamado PT, que detonou. É triste, cara. É triste. É frustrante ver que aquela história de que Brasil, país do futuro, não vai ser. Não vai primeiro, porque um nós não temos partido de direita no país, só temos partido de esquerda. Essa é a primeira questão. As pessoas boas que querem fazer alguma coisa, elas, mesmo que elas consigam ir na política, elas não conseguem ter voz porque elas estão dentro de um emaranhado de pessoas de grupos de esquerda. Então ela não consegue fazer nada, ela é neutralizada. Ela consegue os votos, mas ela não consegue fazer nada. Então ela fica ali dentro do partido, conseguindo ser escalada, mas ela não consegue fazer nada e o partido não deixa que ela faça isso. Mas, João, por que nós não temos um partido de direita no Brasil? Primeiro, porque o TSE não vai deixar isso acontecer. Os partidos que nós tínhamos de direita no país nada mais era do que a direita dos partidos da esquerda, o que a esquerda deixava para. Eles colocavam, né? Ó, você vai poder falar isso, 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 aqui você não pode falar. Então, a esquerda delimitou isso muito bem. Mas como que eles têm tanta influência no nosso país? Primeiro, pelo Foro de São Paulo, criado pelo Lula e Fidel Castro, em 1990, 33 anos depois. Muita gente não sabe o que é o Foro de São Paulo, que é uma organização criminosa junto com as Farc, que tem mais de 80 países aí dentro dessa organização. E a mídia não fala sobre isso, a grande mídia não fala sobre isso, porque ela recebe dinheiro público, ela tá corrompida, ela tá até o talo nesse lance aí, e todo mundo fica vendido. E as pessoas, elas não estão preocupadas em saber o que está acontecendo,
porque elas estão preocupadas em pagar as suas contas, elas estão preocupadas para trazer água, no caso do Nordeste, para dentro de casa, elas estão preocupadas em trazer comida para dentro de casa, elas estão preocupadas em outras funções, e política foi ensinado que não se discute, que não se fala. E nessa brincadeira se cai na narrativa dizendo que, com aquelas fake news que foram colocadas lá na campanha desse ano de 2022 que se passou, acreditando, o povo acredita de forma cega. E é triste. É triste porque a gente está vendo o vírus do Brasil aqui. O deputado federal José Medeiros, eleito pelo Mato Grosso, conhece de perto os bastidores do poder em Brasília e também critica a mudança drástica de rumo que o PT está impondo ao país. Abre aspas. Todos os países gastam mesmo, pois precisam fazer frente às suas demandas e, para isso, ou cobram impostos ou pegam dinheiro emprestado de algum lugar. Como as cargas tributárias já estão lá no teto, precisam tomar dinheiro emprestado. E todo mundo que vai emprestar dinheiro fica olhando para esse credor se comporta. E o Brasil vinha se comportando bem. Quando o credor passa a impressão que é bom pagador, que é responsável com suas contas, o risco é menor. Os credores diminuem os juros e o dinheiro sai mais barato. Isso tem impacto na economia interna. Quem se beneficia é o povo brasileiro, né? No caso do PT, eles sempre fazem o contrário. Eles colocam uma cortina de fumaça dizendo que tem que gastar por causa do social, essa é a narrativa sempre deles. Aí eu abro uma minha versão aqui, né? O social é ONGs, para falar dos indígenas, para falar dos direitos humanos, para falar do ambiente, para falar da Amazônia, para falar dos gays, para falar dos negros, para falar dos artistas, para falar de tudo isso, só que é só para uma minoria. É só para a ONG para recaptar dinheiro e captar dinheiro e desviar, captar dinheiro e desviar, e as pessoas sofrem. Só que aí você tem apoio de algumas coisas aí, né? Você tem o apoio da classe artística, que depende de dinheiro, que normalmente já não produz mais, mas que influencia as pessoas. Você tem a segunda ponte aí, que é a velha mídia, que tem moral, que já teve história, mas hoje só vive das glórias do passado, que hoje não informa mais, mas as pessoas não sabem disso e continuam consumindo essas informações, porque, né, nossa, meu avô assistia, meu pai assistiu e agora eu vou assistir também porque é bom, só que esqueceu que em algumas partes, eles saíram da reta e se desviaram para outros caminhos. E a gente tem também os universitários, que esses universitários agora eles vão se tornar administradores, advogados, médicos, uma classe de novos profissionais que já está vindo com a ideologia dentro deles, dizendo que o capitalismo é ruim, que a gente tem que olhar para o social. Uma geração que vai trabalhar com seus 35 anos, 40 anos de idade, que sempre ficou com bolsa das universidades. Tentou dessa forma. Infelizmente. Vamos voltar aqui. Aí demonizam o mercado, os empresários, para justificar o gasto. Com isso, os juros sobem às alturas. Isso gera inflação, desemprego, desregula a economia toda. Vale lembrar que a inflação e desemprego impactam na vida dos mais pobres. Quem paga a conta são os mais pobres. As ações do PT são totalmente contrárias ao discurso. O tempo inteiro eles dizem que são os partidos dos pobres, o partido dos trabalhadores. Mas as ações são todas contra eles. E as pessoas não enxergam. Incrível. As pessoas não conseguem enxergar. Quem vai ganhar muito dinheiro? Os bancos, os compadres. A esquerda faz um capitalismo de compadres, onde sem pudor nenhum eles distribuem o dinheiro da nação para algumas empresas, tornam essas empresas players mundiais, mas com dinheiro dos pobres. A gente viu o caso das empreiteiras, é um bom cenário para isso, muitos bancos. Quando se trata dos pobres, o PT os louva com os lábios, mas o coração está longe deles. Como diz o versículo da Bíblia, ressaltou o parlamentar. Na opinião do analista político José Carlos Sepúlveda,
O que estamos vivendo é a destruição sistemática de tudo que foi feito nos últimos 4 anos e por trás disso objetivos tenebrosos, abre aspas. Estamos vendo um plano socialista para engessar a economia, tirar a liberdade dos pequenos empreendedores, aqueles que trabalham por conta própria. A reversão das privatizações das estatais dá a entender que muitas estatais voltarão a ter o papel que tinham antigamente, que é financiar ilegalmente atividades políticas, apontou. O que nós estamos vendo agora é que o Brasil, através do BNDES, vai voltar a patrocinar aí outros países, né? Vai patrocinar a Argentina, estão falando de uma nova moeda para que o Mercosul, né? Estão falando loucuras. E olha, eu não duvido dessa turma não, eles não têm limite, infelizmente. E a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: e o que podemos esperar daqui para frente? De acordo com o jornalista Gustavo Reis, não é possível medir o tamanho do prejuízo causado pela esquerda à pátria. Abre aspas. Nós já tivemos uma experiência muito negativa da década passada. Ao que tudo indica, dessa vez, a experiência vai ser ainda mais traumática. A esquerda não tem responsabilidade com nada, apenas com o poder. Por isso a gente vê um valor enorme para a cultura, para não falar mal do governo e para produzir, para gerar conteúdo que enalteça a esquerda, enalteça o ideal esquerdista. Quem paga a conta são os mais pobres, porque infelizmente quem vem é inflação, o que vem é uma quebra econômica, desemprego, mas essa é uma realidade do Brasil. Como o ex-ministro Paulo Guedes falava, os 50 anos da década passada e essa última década foram marcados por uma tragédia econômica. Foram sempre essas práticas que levaram a um empobrecimento gigantesco. É por isso que a gente vê em cidades favelizadas, falta de infraestrutura, o setor produtivo no Brasil acabado, o Brasil se desindustrializou. Na cabeça desses caras é só taxar, taxar, tirar ainda mais dos poucos que ainda produzem para bancar o Estado gigantesco, e essa fórmula nunca deu certo. E mais uma vez não vai dar certo, não vai dar certo. Pobre do Brasil, completou o jornalista da redação, revista A Verdade, doa a quem doer, do jornal da Cidade Online. Se você ainda não é inscrito, dá um help para eles ali. Vamos voltar para a gente bater um papo aqui para finalizar esse vídeo. Queridos, esse é o Brasil em que nós vivemos, onde os nossos avós disseram para os nossos pais que esse país é um país muito rico, é um país muito bom, de um povo muito bom. Os nossos pais repetiram a mesma coisa para nós. E nós sabemos que nós temos um povo acolhedor. O nosso país, ele não é de extremos, né? Ele não faz muito frio, mas também não faz muito calor. É claro que algumas regiões são mais quentes, outras regiões são um pouco mais frias do que o normal, mas normalmente o país é maravilhoso para cultivo. Mas o que a gente vem percebendo no Brasil é que o jeitinho brasileiro reina de forma muito gigantesca. Todo mundo sabe que pode conseguir alguma coisa. Hoje cedo eu fui levar o meu pai para fazer um curativo em uma de suas pernas, que ele tem tava com uma escara muito grande, né, um machucado, uma ferida muito grande, que ele quebrou o fêmur, e aí ficou muito de um lado só para recuperar a perna, e aí gerou essa ferida. E o que a gente percebe ali é que pessoas sem paciência, a 8h30, a portinha para pegar os medicamentos, 8h30 da manhã, era 8h35, as pessoas estavam esperneando. Nossa, mas que demora, isso e aquilo, meu Deus, pelo amor de Deus. Querendo brigar com as pessoas. Pessoas reclamando porque as filas estavam grandes. E só reclamação, reclamação, reclamação. Pessoas sem paciência. Eu entendo de horários, tudo, mas é tudo muito
tudo muito drástico, né? Tudo muito. Olha, eu não gosto de emitir a minha opinião a respeito disso, mas é muito onde estamos, para onde estamos indo, né? Nós precisamos acordar, cara. Nós precisamos acordar e entender que o nosso país já é um país socialista. Nosso país já está vermelho. Primeira coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender que a gente já vive numa ditadura onde a censura está rolando, onde nós podemos falar, não podemos falar qualquer coisa. Não podemos. Precisamos entender isso também. E quando nós entendemos a real situação do nosso país, a gente vai encontrar formas para poder sair desse buraco que nós entramos. Cuba entrou nesse buraco há muito tempo e não conseguiu sair por enquanto. Venezuela entrou nesse buraco há muito tempo e não consegue sair. A Argentina recentemente entrou nesse buraco, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós entramos nesse buraco também, rumo a esse lugar. Então, não estou preocupado aqui para falar para muita gente, estou preocupado para falar aqui com algumas pessoas, para trazer algumas notícias, para diminuir a quantidade de vídeos, para trazer mais conteúdo para vocês, para esse pessoal que queira realmente ouvir, esteja preparado para julgar uma informação, esteja preocupado em analisar para ver se não tem nada por trás daquilo. Não para fazer que nem escola de Frankfurt, que critica, 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 critica e não chega a nada. Eles só estão preocupados com a destruição. Critica, critica, não confia em ninguém, isso, aquilo. Eu me pego nisso também. Mas o que a gente precisa entender aqui é que por que certas notícias? A gente não vê falar mais de Covid. Por que não se fala mais em Covid? Por que o consórcio criado em 2020 para cobrir o Covid não se fala mais em Covid? Não se fala mais em mortes? Não se fala mais em genocídio? Não se fala mais em fascismo? Será que o 4 anos do antigo governo, ele realmente foi um fascista? Realmente ele foi um genocida? Será que o que você acreditou, que falaram pra você, foi realmente porque ele foi ou você só foi uma marionete nesse processo? São perguntas que nós temos que responder aos poucos para ver se realmente nós estamos ajudando ou se nós estamos atrapalhando. Ó o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Só mais 72 horas, só mais 72 horas, só mais 72 horas. Quantas pessoas estavam lá naqueles acampamentos que ajudaram as pessoas a cozinharem, que só estavam orando e foram presas pelo LAG. LULAG. Gulag da versão Lula 2023. Campo de concentração em nosso país. Achávamos que isso só acontecia na União Soviética, achávamos que isso só aconteceu no governo nacional socialista, nazismo com Hitler, mas nós em 2023, em pleno século 21, presenciamos isso no país. Pessoas comuns chamadas de terroristas. João, você passa pano para quem depredou? Para quem quebrou? Não. Essas pessoas que quebraram, aquele cara que derrubou o relógio, aquele cara que defecou na sala do Alexandre de Moraes, se eu não me engano, essas pessoas elas têm que serem responsabilizadas, não como terroristas. Elas têm que ser responsabilizadas, sim, dentro do Código Penal, com, olha isso que eu vou falar, com processo legal, com direito a um bom advogado. Se elas não conseguirem pagar, o Estado providencia. Não é assim com as pessoas que matam? Não é assim com as pessoas que roubam? Tem que ser com essas pessoas também. A lei tem que ser para o Chico e tem que ser feito também para o Francisco. Tem que bater nos dois. Agora, para essas pessoas que estão presas na Papuda, que estão presas na colmeia, muitas dessas pessoas não fizeram nada. Tiveram apoio do exército dizendo para elas, foram enganadas. Essas pessoas poderiam ser o seu filho, sua nora, tua mãe, tua avó. E muitas pessoas falam, ah, mas estava lá fazendo atos antidemocráticos. Qual era o ato antidemocrático? Ficar em frente a um quartel, reivindicando por uma eleição que foi suspeita, muito suspeita, podemos dizer assim, ela foi muito suspeita. Foi refeita a contagem dos votos, o código-fonte não foi entregue,
Onde estão essas 60 milhões de pessoas que votaram no Lula? Onde estão essas pessoas, gente? Para perguntar isso. Gera essa reflexão. Acordem, por favor. Onde estão essas 60 milhões de pessoas que votaram no Lula? Fala pra mim. Faz sentido? Não quero influenciar ninguém aqui. Mas eu só quero gerar uma reflexão. Eu só quero jogar pitadas de desconforto em vocês e eu quero que vocês encontrem a resposta de vocês. De que lado vocês estão? O que vocês estão fazendo? O que nós estamos buscando? O que nós estamos acreditando? É esses pontos. As coisas não vão mudar da noite para o dia. O Brasil está numa situação complicada? Está. Está entrando em um caminho sem volta? Está. Existe chance de sair desse buraco? Existe. Qual a saída? Conhecimento. É o único caminho que eu vejo. É entender por que a esquerda controla as pautas, controla a narrativa, controla os artistas, controla as universidades, controla a mídia. Por que não temos partido de direita no país? Precisamos responder essas perguntas básicas. Precisamos responder essas perguntas, porque senão, passar ano, entrar ano, e o Lula não vai sair lá com o golpe da Dilma. Ele não sai de lá, gente. Esquece. Não sai. Se nós não entendemos o que está em jogo aqui, nosso país não tem mais volta. Vai ser a nova Cuba, a nova Venezuela, infelizmente. Infelizmente. É triste. É triste ouvir isso, eu ter que falar isso para vocês, mas nós temos que fazer alguma coisa. Não é alarde, ok? Não é ficar no alarde, não é ficar batendo boca com gente no YouTube, no chat, não é isso. É você buscar canais de informações, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Revista Oeste, Jornal da Cidade Online, Gazeta do Povo, pessoas sérias, Luiz Ernesto Lacombe, Alexandre Garcia, pegar citações do Roberto Mota dos livros, e isso você vai começar a ver, abrir os seus olhos. Opa, Lula é comunista. Opa, você começa a abrir os seus olhos, você dentro de você você fica meio apavorado, meio em choque. Fala, meu Deus, o negócio é sério. Mas aí você vai começar a pensar em saídas, se alinhar com pessoas que estão realmente querendo mudar alguma coisa, igual o nosso querido médico Italo Marcilli, ao pastor Anderson Silva de Brasília, pessoas que estão preocupadas em construir algo que não será feito agora, nesse momento. Está sendo construído, mas que vai florescer a médio e longo prazo. Não existe negócio do boom, da noite para o dia. E esse pessoal da esquerda é muito bom nisso. Eles entenderam o que aconteceu lá, quando a Dilma deu as pedaladas no escândalo do Petrolão, deram um passo para trás, se organizaram, bateram no Bolsonaro 2019, 2020, 2021, 2022, artistas, mídia, universidades. Artista, mídia, universidades. E o povo, Bolsonaro falando o que ia acontecer, o que ia fazer, e o povo nada. O povo não acreditando, o povo não acreditando, o povo não acreditando. Agora a gente tá aí, 2023, com eles novamente no poder, com o povo achando que não tem mais tempo, que não dá, não tem o que fazer. É a mesma narrativa. É a mesma narrativa. E a gente sempre cai no mesmo balaio, sempre cai na mesma estratégia. A história do Brasil é isso aqui, ó. Sempre repetindo as mesmas piadas de mau gosto. Sempre. É incrível como as coisas se repetem no país. Existe uma possibilidade de sairmos dessa? Existe. Para todo mundo que eu tô falando aqui, vai servir isso? Não. Não. Mas se eu conseguir, nesse vídeo,
1%, 10% das visualizações totais, e essa galera pegar aqui as indicações que eu disse, Roberto Mota, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, utilizar VPN, comer essas informações que essas pessoas estão dando, essas pessoas vão, opa, dessas pessoas para mais pessoas, para mais pessoas. Daqui a pouco nós estamos falando de 1.000 pessoas que tá sabendo o que está acontecendo no país e é através dessas 1.000 pessoas que a gente derruba essa galera de lá. Acredite. Acredite. Mas, enquanto vocês, nós não nos acordarmos, esquece, gente. A galera vai fazer o que quiser. Eles vão ficar mais ricos, os seus filhos vão ficar mais ricos. A educação para os nossos filhos vai continuar mais pobre, cada vez mais. Nossos filhos serão doutrinados, já estão sendo doutrinados nas universidades, estão sendo doutrinados nas escolas. Isso vai piorar cada vez mais. Recebi a notícia essa semana que os uniformes que vai chegar para minha filha, que era tudo branquinho, azulzinho, aqui em Mogi Guaçu, vai ser vermelho. Encerro. Só para vocês entenderem. Existe esperança para o Brasil? Existe. Vai surgir das massas? Não. Não vai. Vai surgir de cada um de nós que realmente está desconfortável com o que está acontecendo. Instala o VPN, segue essas pessoas, pega citações do que essas pessoas estão dando, vai ler um pouquinho, lê um artigo, abre um pouco mais a cabeça, engrossa um pouquinho mais, abre a cabeça, engrossa um pouquinho mais. Daqui a pouco você vai questionar uma pessoa, ela não vai ter para onde se apegar. E aí essa pessoa ela abre o olho também, daqui a pouco a gente está falando. Seremos resistência se realmente nós fizermos a lição de casa. Se não, esquece, infelizmente. Fechou, queridos? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, importante para nós. Valeu.